Muita paz e luz para todos nós. Hoje a gente está comemorando, como o Mário Lúcio já disse, 10 anos de início da reunião pública aos domingos. Então, em 2005, eu estava na presidência, o Mário Lúcio, presidente do conselho, a doutora Célia, do conselho, secretária na época, e a união do conselho e da diretoria possibilitou a gente iniciar mais um trabalho na nossa casa nos dias de domingo. Alguns diziam que o espírita não vai ao centro aos domingos, porque é dia da família, dia de diversão, de festa. Aí nós dizíamos, não, mas o católico vai, as outras religiões vão, os evangélicos vão, por que o espírita não vai? Então vamos iniciar uma reunião às 17 horas, ou 17h30, ou 18 horas, a gente ficou discutindo na época. E aí um certo dia, eu não sabia ainda o dia de começar. Um certo dia, numa quarta-feira, eu estava sentado na ponta da mesa, a dona Antonieta, que aliás ela está aqui desde que nós chegamos, sentindo a presença dela com a gente aqui, é muito bonito isso, é muito feliz, emocionante. Ela sentada naquela cadeira dali, o Juquinha dirigindo os trabalhos numa quarta-feira. Aí alguém disse para mim, aniversário de Chico Xavier. Isso no mês de novembro ainda, de 2005. Aí quando terminou a reunião, fui ver o dia do aniversário do Chico, dava no domingo. Falei, então, tá aí o dia certo. E aí nós começamos. No dia nós tivemos a presença até do governador na época. E para nossa felicidade, o Emílio foi o palestrante daquele dia. E hoje nós temos questão que ele viesse novamente. E ele também foi um dos incentivadores, dos orientadores, para que iniciássemos essa reunião aos domingos. E faltava um parceiro, porque tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então a nossa ideia de criar, a pedido e a ajuda do conselho, da diretoria nossa da época, Juquinha, a Ismailda, a Régia, o Olegário, a Dona Yolanda, a Sônia Jacinto, o Silva, que eram nossos companheiros de chapa, para nos ajudar nessa tarefa. Mas aí encontramos a companheira Neuza Terezinha, disposta a estar conosco aos domingos. E acho que em 10 anos a gente ainda não falhou 10 vezes, né? Não. Então a gente está aqui hoje para agradecer a Deus, à espiritualidade e aos companheiros da administração, encarnados e desencarnados. E naquele dia reuniram aqui também muitas casas espíritas de Goiânia, nos apoiando a nossa casa nessa reunião. Então nossa gratidão a Deus e a todos vocês que estão conosco aqui aos domingos, hoje comemorando 10 anos. Que a paz de Jesus continue conosco, hoje e sempre. Muita paz. Teremos agora um convite da nossa mocidade para todos vocês. Olá, boa tarde. Eu sou a Clara, sou da mocidade, como já falaram. Eu estou aqui para lembrar a todos vocês que nós estamos rifando uma televisão de 32 polegadas no valor de R$5 e que nós queremos a ajuda de todos vocês, se puderem. Nós vamos reverter todos os valores nas nossas atividades e nós estaremos vendendo as rifas no final da reunião pública, então quem puder ajudar, nós desde já agradecemos. Muito obrigada. Temos também alguns avisos e convites. Aqui, o Solar Colombino Augusto de Bastos vai fazer sábado. No sábado, dia 30 de abril de 2016, às 19h30, um sarau beneficente, no lar de... Não, é aqui, Espaço Oville. Com os cantores Pádua, Maria Eugênia, Tom Cris, Juraildes da Cruz, Lucas Faria, Luiz Augusto e Amauri Garcia. Ingressos a R$50 na livraria. E é a colaboração com os nossos idosos, né? Quem puder, quem se disponibilizar, por favor, colaborem com o Cerrado Encanto. Também continuamos com a Rede Magela dos postos de gasolina, fazendo uma parceria com a instituição e dá 3 centavos por litro de gasolina e álcool e 2 centavos por litro de diesel quem se abastecer na Rede Magela. Tem lá no setor Bueno, aqui na praça, o posto Shell ali da praça, faz esse convênio conosco. E outros também.
É pouco, mas quando muitos fazem seu abastecimento lá, significa uma luz elétrica nossa paga, que é interessante, né? A gente faz isso normalmente e os preços deles são semelhantes da praça. Na urna ali, pode depositar o cupomzinho que você pega lá no posto. E para a nossa palestra de hoje, convidamos o nosso querido Emídio Brasileiro, que vai falar sobre o tema o Espiritismo como orientador em diversos aspectos da vida. Com a palavra, Emídio. Meus irmãos, muita paz a todos. É mais uma vez um motivo de muita alegria estarmos aqui e matarmos as saudades dessa casa aos domingos. E parabenizar a diretoria, o conselho, os trabalhadores, pela sensibilidade, porque muitas vezes o trabalhador, ele durante o dia se ocupa de suas atividades profissionais e durante a noite estuda. E aí, final de semana, ele quer uma opção, assistir uma palestra, participar de uma atividade. E essa oportunidade dos domingos é uma oportunidade que muitos estudantes, muitos trabalhadores gostam, e essa é a prova dessa necessidade. Ontem foi o dia do aniversário do Chico. Eu vou contar uma história que ninguém sabe. Somente os familiares da Sheila, os amigos dela, que sabem dessa história. Quando a garota Sheila, levanta aí, Sheila, todo mundo te vê, nasceu, a família dela é mineira, o pai dela está aqui, seu Marcílio? Não veio. O pai da Sheila tem um livro publicado, o nome dele é Marcílio, muito amigo do Chico. Quando a menina nasceu, o Chico disse para o pai: ela foi minha madrinha na outra encarnação. Eu, como interesseiro que sou, depois dessa revelação, eu não deixo a Sheila em paz. Então, o tempo passou, até agora, até aí, e grande afinidade, tirando fotos com a menina Sheila e a criança do Chico. Até que o tempo passou e a senhora Sheila foi visitar Chico Xavier. O Chico não tem o hábito de ficar beijando mãos das pessoas. Geralmente ele cumprimenta com um abraço. Mas quando aquela senhora se aproximou dele, só sorriu. Ele pegou as duas mãos e beijou as duas mãos dela, as mãos da madrinha. É impressionante a coerência. Então, essa casa abriga uma trabalhadora que foi madrinha de Chico Xavier na outra encarnação. E temos que fazer média com ela para que ela seja nossa madrinha nessa e da próxima. Esse caso, que agora está na internet, todo mundo sabe. Vem para cá, Sheila, para o pessoal te ver. Chega aqui. Tem que aparecer na internet, provar. Se não fotografar, não aconteceu. Essa é a madrinha de Chico Xavier. Homenageando o Chico, estou mais homenageando a madrinha. A madrinha está emocionada e merece estar emocionada. E quem conhece essa trabalhadora dessa casa, sabe que realmente é uma trabalhadora dedicada. Essa semana eu senti muitas saudades dele. Quando o doutor Mário Lúcio falou: você vai falar alguma coisa do Chico? Eu falei: nossa, essa semana eu senti saudades dele. Não programei uma palestra sobre ele, porém, eu senti uma saudade dele. Até pensei como a presença física do Chico faz falta nesse exato momento. Oi, Vera. Está lá a Vera. A Vera também é irmã da madrinha. A irmã da madrinha. Aqui tem a filha da madrinha,
a Daiane, e eu sou amigo da madrinha também. É um povo interesseiro, né, gente? Interessante. Então, como faz falta a presença física do Chico nos dias de hoje, de transição, e é como Allan Kardec diz, quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Então é preciso que haja crise para que as coisas se restabeleçam. Tudo faz parte dos projetos de Deus, nada acontece sem que Ele não autorize. Então que o nosso querido Chico, o nosso apóstolo do amor, esteja em nós, esteja conosco, e que Ele receba a nossa gratidão, nossa imensa gratidão por tudo o que Ele fez e faz em favor do Evangelho de Jesus, em favor da nossa causa da Boa Nova, que é a causa do Cristo. Foi um verdadeiro apóstolo em todos os sentidos. Se o Chico Xavier não fosse o médium que foi, não fosse o espírita que foi, ele seria tão conhecido quanto a irmã Dulce, porque ele, dotado de uma sensibilidade, de um profundo amor, por onde passava, o seu amor permanecia. Seria famoso pelo amor. Não seria famoso pela fala, porque esse é o Divaldo, o grande orador, mas famoso pelo amor. Não sei se quantos espíritas dentre nós existem que têm aquele tão grande amor. Então, ele tem a sua página escrita pelo amor. E como ele, por meio desse amor, desse sacrifício, consolou tantas almas, tantos pais, tantas mães, quantas almas infelizes devido ao desconhecimento, devido à ignorância em torno da partida dos seus entes queridos. E pela sua mediunidade tão abençoada, ele veio e considerado como a mais bela e refinada antena mediúnica do século XX. Então, que essa alma, que esse espírito tão bondoso, superior, onde estiver, receba o nosso beijo de gratidão. E essa casa surgiu exatamente graças às suas orientações. E interessante que essa casa comemora o aniversário, que é a mesma idade do seu atual presidente, não é? É, a mesma data do atual presidente. Então, o doutor Mário Lúcio também completa 65 anos, a idade mais áurea, né? A vida começa depois dos 60, ainda chegarei lá, só faltam 6 anos. Como é bom, filha preferencial, coisa ótima, né? Mas tem uma tese que diz que quem tem 65 não tem 65, tem 50 ou 55. Uma tese, um doutor aqui da Universidade Federal falando sobre a qualidade de vida. Então, eu, dentro dessa possibilidade, não tenho 54, eu tenho 20. Mas durante esses 10 anos, o que nós vimos aqui, todas as tardes e domingo? Nós assistimos palestras, e essas palestras envolvem, basicamente, 4 aspectos. Palestras que buscam alinhar a nossa vida pessoal, buscam alinhar a nossa vida familiar, buscam também organizar a nossa vida profissional e a nossa vida social. Se nós observarmos todas as palestras, todos os conteúdos, todas as lições vão atingir algumas dessas áreas ou todas essas áreas. Então, quando nós falamos em vida pessoal, estamos a falar na vida espiritual, na vida mental, psicológica. Quando nós falamos em vida familiar, estamos falando da convivência com aqueles dentro da casa, com quem nós convivemos diuturnamente. Quando nós falamos em vida profissional, estamos falando das ocupações diárias.
mesmo que o indivíduo não tenha uma carteira assinada, não esteja numa atividade profissional pela CLT, mas se faz algum trabalho, por exemplo, o trabalho doméstico, trabalho diário, é um trabalho da vida profissional. Depois vem a vida social. Como nós nos relacionamos com as pessoas fora do ambiente doméstico e fora do ambiente profissional. Mas o ambiente profissional não está envolvendo o ambiente social? Sim. Só que o ambiente profissional está a meio caminho da vida familiar e da vida social. Mas nem é família e nem é sociedade. A vida profissional, as pessoas com as quais convivemos pelo trabalho, estão a meio do caminho. Nem é família, esse grupo, e nem é vida social. Quando falamos em vida social, estamos falando em algo mais e além da família e além da vida profissional. E é aí que nós precisamos rever alguns aspectos, porque quase sempre nós tiramos boas notas em uma dessas áreas, mas precisamos cuidar de todas as áreas. Quando Jesus disse que nós seríamos ou deveríamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste, ele falou em fazer o melhor que pode. Fazer o melhor que pode. E quando nós fazemos o melhor que podemos, nós nunca ficamos abaixo da média. Quando nós tiramos 10 na vida profissional, temos que tomar cuidado, porque em alguma outra área estamos abaixo da média. Não estamos aqui para 10 em todas as áreas, até porque estamos no planeta onde ainda a injustiça impera sobre a justiça. Ainda. Vamos chegar ao momento em que a justiça e a injustiça estarão mais ou menos no mesmo nível. E depois avançaremos para um estágio em que a justiça imperará sobre a injustiça. Quando falamos em injustiça e justiça, estamos falando em justiça humana. Claro que sempre a justiça divina imperará. Então, em relação à nossa vida pessoal, não podemos zerar a nossa vida pessoal. E quando falamos em vida pessoal, também falamos em saúde, saúde orgânica, saúde mental, saúde em todos os níveis, vida pessoal. Então, muitas vezes, o indivíduo se dedica demais a um trabalho social e não se preocupa com a sua saúde. Ou então se preocupa demais com a saúde, inventa até doença que não tem, e não se preocupa com outras atividades. Então, precisamos desenvolver técnicas, estratégias para, tanto na vida pessoal até a vida social, não zerarmos. É como vestibular. Se o indivíduo tira 10 em matemática e zera em história, não entra no vestibular, não passa para a universidade. Então, o que Deus quer de nós? Que não zeremos em nada, que pelo menos tiremos a média. Vamos colocar uma média suave, 6, média 5 não é muito interessante, 6. Ou vai aumentando a média, 7, daqui a pouco está tirando 8 em tudo, que bom. Agora, tirar 10 em todas as áreas não é fácil. Exige uma superioridade moral e intelectual e uma condição de fé quase que inabalável. Pelo menos do tamanho do grão de mostarda, como disse Jesus. Então, o que nós precisamos ver? Quais são os nossos pontos fracos? O nosso ponto fraco é a vida social? O nosso ponto fraco é a vida profissional? Por exemplo, trabalha naquilo que não gosta? E quando trabalha sem gostar, muitas vezes trabalha sem amor. Está abaixo da média na vida profissional. E aí? E na vida familiar? As pessoas com as quais convivemos diuturnamente, como tem sido esse relacionamento? Não adianta estar muito bem lá fora, no trabalho, na vida social, e não estar bem na vida familiar, com as pessoas com as quais convivemos dentro de casa, com as quais temos vínculos consanguíneos, com as quais temos compromissos espirituais. Então, precisamos criar estratégias. E a grande estratégia está no desenvolvimento dos talentos.
o indivíduo multiplicar seus talentos na área certa. É melhor o indivíduo fazer uma atividade, claro que possa garantir a subsistência, que ele goste ou que ele queira gostar, do que numa atividade que ele não tem afinidade. Uma afinidade que causa angústia. Quando chega domingo à noite, ele já pensa na segunda de manhã com tristeza. Para ele é um tormento. Alívio mesmo é na sexta-feira à noite. Ah, que bom, estou livre desse enfado. Ele não está fazendo um trabalho, realizando ocupação profissional acima da média, ou nem chegando à média. Porque a média está na capacidade de compreender e na capacidade de amar. Amar os familiares, amar a profissão, amar a vida social, amar as pessoas, amar a família. Ou seja, para estarmos na média ou acima da média, depende da intensidade do amor. Mas essa intensidade do amor depende de outros fatores, por exemplo, as condições, o autoconhecimento. O indivíduo muitas vezes tem uma vontade de praticar determinada atividade, mas ele não tem condições orgânicas, ele não dispõe de meios para que ele verdadeiramente possa desempenhar a tarefa da sua vocação com êxito. Aproveitar a entrada do olegário para tomar um copo com água. Então, vamos fazer a seguinte análise, nossa vida pessoal. Nós falamos muito em oração, 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 mas as nossas orações não nascem das nossas necessidades, mas de obrigações. Disseram que eu tenho de orar, então eu vou orar. A melhor oração é aquela que inicialmente nasce de uma necessidade, como tomar água. Eu vou orar porque eu preciso dessa água, eu tenho necessidade dessa água, dessa reflexão, dessa meditação, dessa comunhão com Deus. E aí, nós nos perguntaríamos, temos a necessidade, e essa necessidade de oração, ela está muito mais no nosso subconsciente do que no nosso consciente. Sentimos falta da oração e nem percebemos que essa falta é de oração. Nós pensamos que a falta de um amigo, de uma amiga, uma falta afetiva, é afetiva sim, mas a carência de Deus, e somente Deus pode suprir essa grande carência, que ninguém pode suprir. Cada qual supre as carências em diversos níveis. Mas as carências vinculadas ao Pai, que é através da oração, através da reflexão, dessa comunhão com Deus, elas só com Deus poderão desaparecer ou serem supridas. Então, o espírito precisa entender que as suas carências naturais, evidentemente que podem ser sociais, profissionais, mas elas nascem de uma carência de Deus. Por isso que é necessário o indivíduo sentir a sede de afeto, mas é também necessário que ele entenda que somente o Pai poderá suprir com perfeição. Aquele que bebe dessa água, disse Jesus, jamais sentirá sede. Oração. Jesus, que estava sempre em sintonia com Deus, dividiu sua vida na terra. Quando ele não estava com as pessoas, ele estava a orar e se recolhia. E os apóstolos entendiam, compreendiam essa prática do Mestre e não o perturbavam. Por isso que nós precisamos ter momentos para a nossa conversa com Deus. Conversa com Ele, por pensamento ou verbalizando. Explica para Ele, abre o seu coração. Senhor, está acontecendo isso. Peça o que você quiser. Mas até um sapato, um dia eu orei e pedi a Deus, Senhor, eu quero um sapato. É impressionante. Eu fiquei 6 meses andando com o sapato furado. Não renovavam mais o sapato, eu comprei 2 sapatos. O meu pé é a coisa mais delicada que tem nesse corpo. Se olhar demais, sangra. Eu acabei passando os 2 sapatos para frente e falei, agora o jeito é comprar uma meia mais grossa. E eu que sempre gostei de chuva, eu passei a não gostar de chuva, porque era triste dar aula com a meia molhada. Até que um dia, fazer propaganda aqui,
eu fui ao Flamboyant e nesse dia eu pedi, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a arrumar um sapato. Há 6 meses que eu ando, a fábrica não fabrica mais, não tem conserto, eu quero que o Senhor me dê um sapato. Até um sapato. Aí entrei numa loja, propaganda, depois eu vou cobrar da loja, mas merece. Entrei numa loja no Flamboyant chamada Fascar. Alguém conhece aqui? Comprem lá, é muito bom. Aí eu entrei, cheguei para o gerente e falei, moço, eu quero um sapato, mas meu pé é um pé muito frágil. Como diz o outro, pé de diabético, assim, qualquer coisa sangra. E eu não encontro o sapato. Ele pegou o sapato e disse assim, esse aqui não vai machucar seu pé. Pode andar aqui para o shopping, que não vai ter problema. Se tiver qualquer incômodo, pode devolver. E eu andei, nada, deixei meu sapato furado lá, e andei, nada. Falei, moço, esse sapato não me prejudicou. Quantos pares o senhor tem aí? Tem 3, mas já vai sair de linha. Eu falei, quanto tem no Brasil? 10, mas tem 3 que é marrom, da cor marrom. Eu falei, eu mando pintado e preto, não tem problema não. E aí vieram, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei em fazer, levei os 10 pares de sapato para casa, coloquei no escaninho, e aí orando para que nunca acabasse os 10, mas um dia acabou. E aí voltei lá, falei, moço, e aí, ó, tem um que substitui esse aí. E graças a Deus, de lá para cá, nunca mais me faltou o sapato. Às vezes você quer alguma coisa e não pede a Deus, mas Deus vai se importar com isso. Pois é, treinamento de humildade. Deus conhece as nossas necessidades mais do que nós mesmos, mas será que nós as conhecemos? Será que nós percebemos que a oração é também um treinamento de fé? Se Ele nos oferece o sapato, uma coisa tão singela, vai nos oferecer muito mais. O que que você quer? Peça a Deus. O que é que você já tem? Agradeça a Deus. O que é que você deseja possuir? Então louve a Deus. Ou seja, a realização pessoal começa com a sua sintonia com Deus. Com a sua sintonia com Deus. E a vida familiar? Muitas vezes as pessoas chegam para mim me contando seus problemas familiares. E aí, eu faço uma primeira pergunta. Faz o culto do Evangelho no lar? Não. Então eu não posso dar nenhuma orientação. Só depois que vocês estiverem fazendo o culto do Evangelho no lar, aí sim, depois de 3 meses, você me procura. Essa é a tarefa de casa. Porque não adianta explicar, perdoe, faça isso. Não. Primeiro, se proteja. Proteja o seu lar. E a proteção divina no lar começa com o culto do Evangelho no lar. Depois de 3 meses, a pessoa volta e diz que mais ou menos muita coisa mudou. Porque a família agora está reunindo e fazendo o culto unida. E se não quiser, também a família, faça você sozinho ou sozinha. Tendo dia, horário, e faça o culto do Evangelho no lar. Oração inicial, leitura, comentários. Se não tiver ninguém, comente para os espíritos que estão ali. Não faltarão espíritos familiares. E depois, nova oração. Se quiser, pode colocar um copinho com água para ser fluidificada pelos bons espíritos. Depois toma água, fecha o horário de 20 a 30 minutos. Tem culto que vai mais tempo, mas no geral, de 20 a 30 minutos. Uma vez por semana, poderia ser todos os dias da semana, mas pelo menos um dia na semana. Olha, um dia bom, dia de domingo. Lá em casa nós fazemos aos domingos, às 10 horas da noite. Era mais cedo, mas como os meus meninos participam do coral, então às 10 horas. Olha que coisa mais interessante, tão simples, hein? Começa a se organizar a vida doméstica com o culto do Evangelho no lar. Começa a se passar para um outro estágio, um outro nível, estudo e oração. Estudo e oração. Para a vida profissional, ao entrar no seu ambiente de trabalho, pense em Deus. E se o grupo quiser, se a empresa puder também, reúna as pessoas. Uma vez por semana, faça o culto do Evangelho na sua empresa. Reúna os seus funcionários. Trabalhar em oração, em clima de oração. Orar pelos clientes, pelos familiares dos clientes, estabelecendo um vínculo mais próximo com o cliente.
não apenas atender a sua necessidade, mas fazer com que ele saia dali um pouco mais feliz, um pouco mais contente. Eu entrei nessa empresa, de repente eu saí mais leve. Não importa, pode ser uma oficina, um ambiente, mas ali você vai encontrar a paz. Porque ali existe uma sintonia, uma preocupação em estar sintonizado com Deus. Então nós estamos a perceber que nesses 3 exemplos, estamos falando em oração, estamos falando de sintonia com Deus, estamos falando em proteção, porque é isso que a oração faz, é isso que o culto faz, a proteção. Primeiro se proteja, depois você vai para um outro nível, um nível mais ativo de atividade. Grau de proteção que necessitamos, como diz a indumentária de um cavaleiro, ele precisa muito de aparatos, capacetes de defesa e para atacar talvez uma espada. Mas nós queremos muitas espadas nas mãos, nós queremos muitos instrumentos de ataque sem instrumentos de defesa. E ficamos desguarnecidos. Então precisamos, primeiro, de proteção. Evitar o estresse, noites bem dormidas, alimentação saudável. Alimentação. A gente fala que alimentação. Meus irmãos, o que prejudica não é a alimentação, é a falta de mastigação. Como eu aprendi numa aula de gastronomia pela TV, o difícil é fazer o simples. Na gastronomia, o difícil é fazer o simples. E o difícil é fazer o simples. O difícil é exatamente transformar as nossas carências e necessidades em sintonia com Deus. Fazer o culto do Evangelho toda semana é muito simples. Mas nós gostamos da coisa complicada. Como eu já disse aqui, como o passe. Você vai tomar um passe, se o médium apenas estender as mãos, e esse médium não é bom. Tem que dar aquele toque para arrepiar na cabeça. Tem que ter aquele vento. Tinha um senhor que dava passe, eu gostava quando ele vinha dar o passe, eu era muito jovem, e ele gostava de fazer assim. Oh, que ventinho bom! Naquele tempo não tinha ventilador no centro, mas eu gostava daquele vento que ele fazia assim com a gente. Então a gente gosta dessas coisas mais próximas, para nós sentirmos a força, né? Sentirmos a presença espiritual. Mas o difícil é fazer o simples. E na vida social, o indivíduo está bem na família, ele está bem consigo, ele trabalha naquilo que ele gosta, ele está feliz com sua família, mas aí ele se isola da vida social. Ele se isola dos entes mais distantes. Ele se isola de amigos, de primos, de gente mais distante. E é aí que ele precisa pensar nisso. Ele precisa se abrir mais um pouco. Particularmente, o meu ponto fraco é a vida social. Embora seja professor, não se pode dizer que ser professor é uma pessoa que tem vida social. Não tem uma vida social. Aqui não existe vida social. O palestrante está falando, o público está ouvindo e pronto. Não há uma convivência. Vida social é convivência. Convivência com as pessoas. Participar do aniversário do primo da prima. Ir até o aniversário do cunhado, da cunhada, do ex. Ou seja, você ir além. Você ir além. Alguém que você não conhece, você atravessa a cidade e vou lá ajudar essa pessoa. Então nós, não quero isso não quero participar disso, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, vida social é uma coisa interessante. Eu nunca fui muito ligado a Facebook, mas eu já tenho 4 meses de Facebook. Se você sofre de depressão, irmãos, Facebook pode ajudar a sair dessa. Facebook é uma coisa interessante. Como eu me sentia triste abrindo meus e-mails, só lixo eletrônico e assunto de trabalho. E meus amigos, ninguém mandando e-mail, nem a Sheila. Ninguém mandando e-mail. E eu olhava e falava assim, meu Deus, eu estou abandonado no mundo. Só eu, minha netinha e eu. Que é a única que olha para mim e fala, vovô, coisa mais linda. Aí até que um aluno meu falou, professor, você não tem Facebook? Eu já reparei. Você devia ter um Facebook, professor. Eu falei,
Me explica como é isso. Aí ele me explicou. Ficamos 2 horas ele me dando aula sobre o que é um Facebook. Eu não vou entrar nessa assim. Ele me orientou. Professor, como você não tem tempo, você não pode falar com ninguém no Facebook. Você não vai responder ninguém. O povo vai ficar ali falando, você não vai falar. Você vai ser encontrado por todos os seus amigos de infância. Gente, eu fui encontrado por gente que eu pensei até que estava do lado de lá. Todos professores meus de infância, gente que me viu nascer. Mas meus amigos da minha querida e amada cidade de Irará, meus queridos iraraenses, meus amigos da Embratel, meus amigos de Salvador, meus amigos por onde eu passo. Então eu falei, nossa, e agora todo mundo me achou. E eu fiquei, gente, nenhuma curiosidade de colocar lá no Google Emílio Brasileiro por onde ele anda, não. Mas no Google, mas no Facebook, eu fui encontrado. Realmente a estratégia deu certo. E aí ele me deu outra orientação. Não convide ninguém. Porque se você convidar para ser seu amigo, você tem a obrigação de dar a resposta. Eu falei, meu Deus, pois é. Todos que estão lá, agora já tem 3.600, foram solicitados. Gente de todo tipo. Tem até aquele amigo que vem árabe, que eu não sei o nome, mas aí eu aceito, depois ele fala, obrigado, professor, por você ter me aceito. Eu falei, gente do céu, está lá nas Arábias. Tem gente de toda a paragem. Aí você viaja para uma cidade como São Paulo, aí fala que tem Facebook, acabou. Pronto, só de paulista tem 1.000, por aí. Mas que bom, esse ano fiz aniversário, que maravilha, nunca recebi tantos cumprimentos. Até hoje eu estou lendo os cumprimentos. Que alegria, que satisfação, meu ego agradece. Que coisa. Aí o aniversário do meu, aí eu fui autorizado por ele e por a minha filha, só responder em agradecimento a todos os parabéns. Mas isso é tão bom. Eu estou melhorando o meu nível social. E já que a relação social é essa, já que existe isso, então a gente vai. A Daiane aqui é minha amiga. Dr. Mário Lúcio é meu amigo também. E é uma maravilha. E quem quiser, seja bem-vindo. Já que eu não posso convidar, por favor. Já está aceito o convite. Então, abra o seu coração. Agora, cria estratégia. Como não tem tempo como eu, para ficar falando que é Facebook, porque aí, imagine só, tem que responder tudo. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Aí não dá, aí não vai ter tempo para isso, né? Então, já que não tem assim, agora, quando eu posso, sempre que eu posso, aniversário antes do dia, aí eu entro no Facebook da pessoa, se tiver e-mail, eu respondo. Aí eu mando um e-mail, mas eu não vou entrar na linha do tempo para tratar desse assunto, porque eu não tenho tempo. Então, eu fui muito bem orientado pelos meus mestres. Qualquer dúvida, eu ligo para ele, para o meu aluno, pergunto à minha filha, e eles me organizam, para que eu realmente possa estar no Facebook. E, para minha tristeza, disse que vai até 5.000, então, depois de 5.000, diz que pode abrir outro. Aí é uma tristeza isso. Mas vida social. Vida social. Então, eu tenho uma tendência de isolamento. Professor, escritor, pensador. Então, está sempre estudando alguma coisa, né? Inclusive, essa semana eu descobri no Facebook, que tem lá, você está tendo um caso sério com... Aí eu coloquei, quis saber com quem? Os estudos. Falei, não vale. Com os estudos. Então, esse meu ponto fraco, eu tento suprir, já que a minha carência, já que meu abaixo da média é convivência com pessoas além do trabalho, além da vida familiar, com pessoas desconhecidas, com pessoas que não conheço. Então, muitas vezes, é a oportunidade do indivíduo ir além, jogar a rede do outro lado. Então, participe daquele aniversáriozinho, daquele evento. Não precisa ficar a noite toda, mas vai ali, participa, dá um abraço. Vai, né? Tem comemorações, tem atividades. Por exemplo, uma atividade no centro espírita é uma atividade que eu reputo como um pouco familiar, um pouco profissional, mas é uma atividade social também. É uma atividade social também. Por isso, nós temos que suprir. É uma orientação para os antissociais, como eu, né? Os antissociais, que gostam de se isolar, mas precisa se abrir o coração, abrir o sentimento para pessoas
que não são conhecidas, não convivem. Precisamos cuidar disso. Então, o que é que nós cuidamos basicamente hoje? Na vida familiar, preocupações com a família e com o trabalho. Aí o indivíduo se esquece dele próprio. A mulher há muito tempo que não vai ao salão. Gente, vá ao salão. Você sai de lá renovada. Os homens também. Se cuide. E o exame periódico, aquele exame de sangue, aquele exame, cuidar disso. Eu tenho alguns amigos médicos, eu fico assim parado, eu falo, mas ele é um excelente médico, doutor. E quando eu olho a situação dele, eu penso, a qualquer momento esse homem vai ter um problema. Porque ele cuida de todos, ele cuida da sua vida profissional, cuida da família, mas não cuida de si. Então, durante esses 10 anos, o que é que nós estamos a buscar nessa casa? Buscamos o consolo para a solução dos problemas íntimos, para a solução dos problemas familiares, para a solução dos problemas nós com a sociedade. Nós vivemos hoje um drama social. Um drama social. O drama das crises na área da política, da economia, na área social. Nós estamos vivendo uma vida social de transição, evidente. Mas nós já paramos para orar em favor dos nossos políticos. Orar por eles. Orar por eles. Orar por todos. Sentir por todos amor. Orar e pedir amor por eles. Tanto os pró quanto os contra alguma coisa, situação ou oposição. Orar por eles. Também isso é vida social. Como no Evangelho segundo o Espiritismo diz, pensai nos que sofrem e orai. Orar pelos que sofrem. Será que eles também não sofrem? Os dramas íntimos, os problemas de tentações 24 horas por dia, porque o poder é uma grande tentação. O homem de bem não é aquele que faz todo o bem que pode, é aquele que não faz todo o mal que pode. Todo o mal que pode. É aí que eu elogio muito o Bill Gates. Com 70 bilhões de dólares de patrimônio, um dos homens, ou talvez hoje o homem mais rico do mundo. Imagine que um indivíduo, alguém ganha aí na Mega Sena 50 milhões, logo separado da mulher, logo inventa, e lá vai ele. Com 70 bilhões, e mantém aquela estrutura de equilíbrio. E ainda consegue ser o maior filantropo do mundo. E ainda sensibiliza os bilionários amigos dele a doarem a metade para a caridade. Que beleza! Muitas vezes é fácil ser virtuoso sem ter recursos, mas ser virtuoso quando tem todos os recursos para ser o que quer, para comprar o que quiser, para fazer na sociedade o que ele bem entende pela força do dinheiro e manter um comportamento reto e manter uma linha de comportamento dessa natureza, realmente é um grande exemplo. Isso me lembra aquele mancebo rico da parábola, ou melhor, do Evangelho, que cumpriu todos os mandamentos, mas ainda estava apegado aos bens materiais e por isso não seguiu a Jesus. Deve ser um desses tipos de espíritos, agora desapegado, agora em condições de ajudar. É quem mais doa para instituições de caridade. É o Bill Gates. Então, vamos organizar nossa vida, mas devagar. Muitas vezes nós queremos todas as virtudes. Eu queria ser paciente, queria ter fé, queria ter esperança, eu queria ser persistente. Vamos com uma de cada vez. Uma virtude de cada vez. Comece com aquela que você mais tem afinidade. Por exemplo, uma fácil, organização. A organização é um momento de oração também. Uma das grandes terapias que eu busco é a organização. Como eu saio calmo depois que eu me sinto organizado? Como eu sinto mais leve depois que eu vejo a coisa organizada? Os bens materiais. Organizar a vida. Como foi a recomendação do profeta Isaías, ou melhor, para o rei Ezequias. Organiza a tua casa porque tu vais morrer. Essa é a orientação do Senhor. Ou seja, não só para morrer,
temos que nos organizar para viver, organizar nossa vida íntima, nossa vida familiar, pedir perdão, desculpas, se nós realmente sentimos e a nossa consciência assim o acusar, e se o outro aceitar também. Mas o importante é a reconciliação consigo mesmo, reconciliar com o adversário em si, dentro de si. Cuidar da vida profissional, sair de uma atividade que não dá prazer, que não dá alegria, por uma outra, ou então, como já dizia Santa Teresinha de Jesus, se você não faz o que gosta, gosta do que faz, porque todo trabalho é digno, todo trabalho é santo, é santificante, é santificador. Então nós precisamos, veja bem, o Chico Xavier trabalhou a vida inteira como escriturário. Eu tenho certeza de que aquela atividade não era atividade que lhe dava o maior prazer, mas ele santificou essa atividade até a sua aposentadoria. Deu àquele ambiente a dignidade do seu afeto, do seu amor. Eu tenho certeza que não era isso que ele gostaria de ter feito, mas ele precisava talvez de uma atividade profissional mais discreta por causa da sua intensa atividade social e religiosa. Então, vamos fazer um balanço das nossas vidas e não vamos pensar que estamos a zerar em tudo, de jeito algum. Estamos a tirar notas boas em uma área, notas menores em outras, mas vamos fazer essa análise que mais 10 anos, mais 20 anos aqui, aos domingos, durante o repouso físico, mental, e saímos daqui para a próxima semana, para a próxima segunda-feira, um pouco mais renovados, a melhorar o nível, pelo menos, como diz Emmanuel, 1 milímetro por dia, alguns décimos nessa grande escola da vida, que é a escola da evolução espiritual no mundo corpóreo. Então, eu parabenizo a todos, que todos os amigos, os espíritos desencarnados que estão sempre aqui nessa casa, é uma casa de uma grande assistência espiritual, pessoas, espíritos anônimos, e aí queremos renovar a nossa homenagem à Dona Maria Antonieta, a Dona Silvia, que nos encontra aqui, tantos trabalhadores dessa casa, os trabalhadores do primeiro momento, da primeira hora, que graças ao amor de cada um deles, nós estamos aqui. Eu me lembro a primeira vez que cheguei aqui, primeira vez, há 30 anos, cheguei nesse centro já fazendo palestra. E eu gostava de assistir palestra. A primeira vez que eu assisti palestra aqui foi o doutor Delfino, como eu gostei da palestra dele. E aí, eu fui fazer a primeira palestra e Dona Maria Antonieta pegou um saquinho, uma caixinha de lápis e papel, e esperando que eu psicografasse. Nunca viu aquele orador, mas confiou plenamente naquele jovem de 24 anos de idade, que falava e ela queria saber se tinha mais outra coisa, eu quero mais dele. Ou seja, ela era assim. A gente chegava aqui, e aqui é a escola do trabalho. Ela sempre tinha a posição certa, sempre tinha recomendação, sempre tinha orientação para cada um de nós em todas as áreas. Ela é um exemplo também de que tirou notas altas em todas as suas áreas. O nosso Chico também foi um grande pai, e com quem ele conviveu, com as pessoas dentro de casa, foi um grande membro de família, foi um grande familiar, foi pai, adotou uma criança, essa criança chegou à condição de ser odontólogo e continua trabalhando na seara, ou seja, teve uma vida ativa na vida doutrinária espírita, e teve uma vida doméstica, teve uma vida social, teve uma vida profissional, e que tirou mais do que a simples média. Então, que ele receba o nosso abraço, Dona Maria Antonieta, todos os trabalhadores dessa casa, que eu tenho certeza que todos aqui, e inclusive os senhores, estão acima da média em muitas áreas, e nós aqui vamos nos arrastando na vida social, tentando de algum modo chegar a essa média. Não é fácil, mas nós vamos chegar lá, e quem sabe de uma forma mais interessante, sem sacrificar as outras áreas. Muita paz a todos, e que Jesus nos dê cada vez mais a força, a coragem, a fé, a esperança, para que nunca desistamos, nem de nós, nem daqueles que nós amamos, e nem daqueles que não nos amam. Muita paz a todos.